A gente segue agora com ele, Marcos Saravalli. E aí, o mercado... A gente estava conversando agora há pouco um pouco sobre essa queda do mercado especificamente nesta sexta, mas o mercado sempre espera um rally de final de ano. Será que dessa vez vem? Vamos falar, a gente tem que deixar claro que a gente vai falar de Bolsa Americana, né? Vamos ver se a Bolsa Americana... No ano passado, carregou a gente junto, né? Sim. Agora vamos ver se esse ano consegue. Não foi o que aconteceu essa semana, pelo menos no começo de novembro. Mas é isso que a gente vai ver um pouco do histórico, né, lá na Bolsa Americana, alguns indicadores, o que poderia ajudar, o que poderia atrapalhar na nossa sessão de gráficos hoje, aqui sempre especial. Pessoal, também quem quiser receber, acompanhar esses gráficos, discutir também, depois de continuar discutindo, pode me seguir lá no Instagram, Marco Saravalli, com 2LZ. Depois eu deixo lá e a gente continua o debate também por lá, mas por aqui sempre exclusivo, né? Alguns estudos de alguns bancos, corretoras, e é isso que a gente vai mostrar hoje. Primeiro gráfico, né, colocar na tela, a gente tem um estudo do Goldman Sachs mostrando o que acontece com a Bolsa, né, historicamente no final de ano. Então, de fato, tem esse famoso rally de final de ano, mas em ano de eleição, né, anos de eleições, como é que se comporta? Usualmente, a gente tem, né, de novembro das eleições até o último dia do ano, né, a gente tem uma valorização média em anos de eleição, cerca de 4% do S&P 500. Lembrando, 4% para S&P 500 é muita coisa, é um bom retorno, tá? Esse estudo foi feito pelo Goldman Sachs alguns dias atrás, tá? Então ele não está com os dados de hoje especificamente, o que levaria, quando o Goldman Sachs fez esse estudo, ao S&P 500 um pouco acima de 6 mil pontos ali, 6.015, 6.020 pontos, negociando a um preço sobre lucro, né, o famoso PI, da ordem de 22 vezes, lógico que dependendo das projeções, esses são os números do Goldman Sachs especificamente, tá? Então, tem rally de final de ano, olhando para a história e principalmente em anos de eleição, a ordem de 4%. Lembrando que, como a gente já teve valorização essa semana, então uma parte já teve aquela dúvida. Marcos, vai subir 4% daqui até o final do ano? Uma parte certamente foi incorporado já durante essa semana, né? Depois da confirmação aí do futuro governo republicano lá nos Estados Unidos, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre outros efeitos, né? O que poderia se comportar, que acho que uma pergunta a Bolsa sobe, já acabamos de responder, sim, historicamente, e aí a segunda pergunta quais são os setores, né? Lembrando que um dos assuntos, pelo menos do governo anterior do Trump, é aquele famoso conflito comercial, né? Guerra de tarifas, será que isso vai se repetir? Lá no passado, em 2016, a gente teve, por conta desse fator, também, olha só que interessante, essa famosa rotação de setores, ou seja, os investidores diminuíram posição em alguns setores e acabou indo um pouco mais para o conservadorismo, ou seja, aquelas empresas de utilities que a gente consegue ver aqui acabaram performando bem, mais previsíveis, mais estáveis, e quais ações performaram mal, né? Ações de semicondutores, né? Só que são essas ações de tecnologia, semicondutores, enfim, que estão puxando o S&P 500 agora no curto prazo. Então, será que vai ter essa rotação? Será que vão vender NVIDIA? Será que vão vender outras empresas de tecnologia para ir para setores mais previsíveis? Será que vai ter essa guerra comercial? Esse é um dos assuntos de um possível, né, relacionamento aí, norte-americano com outros países, principalmente com a China, tá? Passando para os últimos dois gráficos aqui de hoje, especificamente, que acho que são outros dois assuntos, tá? Primeiro, como é que está o ânimo, como é que foi o ânimo do empresário? Será que a gente vai ter mais IPOs lá nos Estados Unidos, né? Será que a gente vai ter mais fusões e aquisições, tá? Então a gente termina com esses dois gráficos. Lá em 2016, né, nas eleições do Trump, a gente teve uma aceleração da confiança do empresário. Isso acabou se traduzindo também numa aceleração das ofertas públicas por lá, né? Vamos ver se a gente tiver mais ofertas por lá, a gente consegue ter pelo menos uma aqui no Brasil, né? Então, essa é a leitura que a gente tem, tá? Então, o ânimo a gente já consegue ver em 2016, a gente consegue ver também no gráfico a confiança do empresário, né, do investidor norte-americano, já melhorando nesse final, continua uma melhora, mas quando foi 2016, isso acabou impulsionando também, trazendo uma aceleração dos IPOs, tá? E, lógico, também, consequentemente, mais fusões e aquisições para quem estava com caixa, tá? Que é o último gráfico que a gente tem aqui em relação ao caixa, tá? Quando esse estudo também feito pelo Goldman Sachs, você fala o seguinte, se a gente pegar o quanto que as empresas têm de caixa, só para vocês terem uma ordem de grandeza, depois se multiplicam pelo câmbio aí que está na tela de vocês, tá? O Goldman Sachs estima que as companhias do S&P 500 hoje
tem uma possibilidade de uso do caixa ao longo de 2025 de quase 4 trilhões de dólares, tá? Isso aí, uma parte vai para capex, uma parte vai para recompra, uma parte vai para dividendos, tá? Ou seja, para onde iria esse caixa das companhias listadas, segundo o Goldman Sachs? Só para vocês entenderem o quanto de valor aí que pode ser destravado, geração de riqueza, geração de patrimônio. Estou falando aqui só dessa cobertura do Goldman Sachs em relação às ações do S&P 500.